Olá, pessoal. Vamos dar início agora a uma sequência de problemas sobre vetores. Vamos ao enunciado deste problema. Uma força F1 de módulo 6 unidades age sobre um corpo na origem em uma direção θ igual a 30 graus acima do eixo x positivo, como mostra a figura. Uma segunda força F2 de 5 unidades age sobre o mesmo corpo na direção do eixo y positivo. Aqui está a força F2 orientada na direção do eixo y. Encontre graficamente o módulo e a direção da força resultante F1 mais F2. Observação: resolva usando a lei dos cossenos e depois resolva usando o método das componentes expressando o vetor F1 mais F2 em notação de vetores unitários. Para usar a lei dos cossenos, eu vou determinar graficamente a força resultante usando o método do paralelogramo, fazendo da seguinte maneira: eu vou reproduzir aqui a força F1. A partir da origem de F1, eu vou traçar a força F2. Posteriormente, uma reta paralela a F1 saindo da extremidade de F2. Uma reta paralela a F2 saindo da extremidade de F1. Veja que essas duas retas se encontram aqui neste ponto, que será exatamente a extremidade da força resultante. A lei dos cossenos é a que nós vamos utilizar para determinar o módulo da força resultante. Eu vou aproveitar a figurinha para analisar a utilização desta lei dos cossenos. Vamos dar uma olhada aqui nesse triângulozinho que eu estou destacando, formado por F1, FR e este segmento que tem o mesmo tamanho de F2. Eu vou chamar este ângulo aqui de alfa. O que a lei dos cossenos afirma? O valor de FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2F1 F2 cosseno do ângulo oposto ao segmento que eu estou calculando. Como eu estou querendo determinar FR, o ângulo oposto a esse segmento, este lado do triângulo, é o ângulo alfa. Então, cosseno de alfa. É comum se utilizar o ângulo formado pelos dois vetores que estão sendo somados. No caso aqui, o ângulo entre F1 e F2 é este ângulo aqui que eu vou chamar de φ. Se eu prolongar este segmento, a direção de F1, este ângulo aqui, ele vale φ. Estes dois ângulos aqui são correspondentes, então eles têm o mesmo valor. Somando alfa e φ, a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Com isso, a gente diz que eles são suplementares. Existe uma regrinha que afirma o seguinte, que o cosseno deste alfa é igual a menos o cosseno do φ. Ou seja, o cosseno de um ângulo é igual a menos o cosseno do seu suplemento. Veja que φ é o ângulo formado pelos vetores F1 e F2. Então vamos substituir esta relação na expressão que representa a lei dos cossenos. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2F1 F2 cosseno alfa, que eu vou substituir por menos cosseno φ. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, menos e menos aqui, né? Mais 2F1 F2 cosseno φ. Pronto. Esta relação aqui é mais utilizada do que a anterior, porque ela envolve o ângulo formado pelos dois vetores. O ângulo definido entre dois vetores, só para lembrar, é o ângulo formado por eles quando eles estão unidos origem com origem. A força resultante ao quadrado é igual a F1. F1 é 6 unidades, então 6 ao quadrado mais
F2, que é 5 unidades, mais 2 F1, que é 6, F2, 5, cosseno de φ. Veja bem, este ângulo aqui é o θ. Θ é 30 graus. F2 está na direção do eixo Y. Então, φ mais 30 graus dá 90 graus. Então, φ é igual a 60 graus. Então, a força resultante, se você fizer este cálculo aqui e tirar a raiz posteriormente, porque Fr aqui está elevado ao quadrado, então a força resultante você vai encontrar 9,5. Agora vamos resolver o problema usando o método das componentes e expressar essa resultante usando a notação de vetores unitários. Eu vou traçar aqui nosso sistema de eixos x e y. Lembrando que na direção do eixo x eu tenho um vetor unitário i, e na direção do eixo y eu tenho um vetorzinho unitário j. E já vou logo determinar F1. Este ângulo vale 30 graus, então vou obter aqui a projeção de F1 na direção do eixo x. F1x. Da mesma forma, eu vou ter a projeção de F1 na direção do eixo y. Então eu tenho aqui F1y. F1 vetorialmente vai ser F1x na direção do vetor unitário i mais F1y j. F1 vai ser, veja que F1x é F1 cosseno de 30 graus e mais F1y é este tamanho aqui, F1, cateto oposto, eu vou utilizar a relação seno de 30 graus na direção j. F1 é igual a 6 cosseno de 30 graus i mais 6 seno de 30 graus j. Então, F1 é igual, fazendo este cálculo, 6 vezes cosseno de 30 é 5,2 i mais 6 vezes seno de 30 dá 3 na direção j. Vou fazer só uma correção aqui, não é dada a unidade, tá? Ele coloca simplesmente unidades. Então este é o vetor F1. F2 é este vetorzinho aqui, está totalmente no eixo y, então ele só tem componente j, né, na direção do vetor unitário j. Então F2 vai ser F2y na direção j, que é igual a 5j unidades. A resultante vai ser esse vetorzinho aqui, que já está aqui traçado. O vetor força resultante é a soma vetorial de F1 com F2. Força resultante é F1 mais F2. Então, a força resultante é igual a F1, 5,2i mais 3j, mais F2. F2 é 5j. Então, a força resultante é 5,2i mais 8j. O módulo da força resultante, tirando a raiz quadrada do quadrado da componente x, que é 5,2 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 9,5 unidades. Veja que o problema pede também qual é a direção da força resultante, que é essa força aqui, nesse vetorzinho laranja, tá? Essa direção, eu posso, por exemplo, dizer qual é o ângulo que ela forma com
o eixo X. Eu vou chamar esse ângulo de θr. Eu tenho aqui a força resultante e tenho aqui a componente X da força resultante e a componente Y da força resultante. Então, a direção que esse vetor forma com o eixo X é esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de θr. Eu posso calcular a tangente deste θr, que é igual ao cateto oposto, que é 8, dividido pelo adjacente, que é 5,2. Então, θr é o arco tangente, ou tangente a menos 1, de 8 dividido por 5,2. Jogando esse valorzinho aqui na calculadora, você vai encontrar aí aproximadamente 57 graus.